Olá a todas e todos, eu me chamo Antônio Garcia e sou analista de cultura no Polo Sociocultural Sesc Paraty. É com muito prazer que mais uma vez a gente apoia a realização do Festival Aves de Paraty. É o terceiro ano que o Sesc é parceiro nessa realização e é um festival que traz um retorno sempre muito interessante para a gente, da população da cidade, dos alunos que se envolvem. E, em anos normais ele acontece através de oficinas educativas, no Largo de Santa Rita, exposições e palestras reflexivas sobre o tema das aves. Esse é um festival muito consonante com a programação que o Sesc Paraty desenvolve, sempre associada a saberes do território, das comunidades tradicionais e daquilo que constitui o patrimônio mais rico da cidade de Paraty, que foi inclusive o que fez com que ela recentemente ganhasse o título de Cidade de Patrimônio da Humanidade, um sítio misto, por unir cultura e natureza. Então esse é um tema que consegue unir esses dois elementos, da cultura e da natureza, e é muito satisfatório para a gente poder executar essa ação. Esse ano a gente dividiu em 3 mesas o festival, a participação do Sesc nesse festival, e essa primeira mesa sobre os impactos da pandemia no turismo de observação de aves, que é um assunto muito importante e estratégico também para a cidade de Paraty. Bom, para conduzir essa mesa, o Daniel Sivinsky, coordenador e idealizador do festival, observador de aves, produtor cultural. Então é isso, só as boas-vindas do Sesc. Eu vou passar a bola aqui agora então para o Daniel conduzir essa mesa para vocês. Muito obrigado. Olá a todos, agradeço mais uma vez o apoio do Sesc Paraty ao Festival Aves de Paraty e em especial a esse projeto, que é um projeto composto por 3 entrevistas que tratam mais uma vez das relações, das possíveis relações entre o tema das aves, da observação de aves, das aves livres e a sociedade. Hoje é com grande prazer que eu recebo para essa primeira entrevista, que tem como tema o aviturismo após a pandemia. Recebo Edu Franco e Zé Edu. Edu Franco é biólogo, guia de turismo, especialista em comportamento animal, MBA em administração de projetos ambientais. Desde 2005 trabalha com fauna e em 2010 começou a elaborar e executar seus primeiros roteiros de observação e fotografia de vida silvestre. Em 2015 criou a agência de turismo receptivo Minas Nature, Turismo e Fotografia de Natureza. E desde então recebe turistas de todo o mundo. Edu também atuou como diretor da Ecoaves, Ecologia e Observação de Aves, durante 4 anos, e coordena eventos relacionados à divulgação e atração de público, como os projetos Vem Passarinhar, Minas Gerais, Avistar Conecta e Avistar Minas. Zé Edu, jornalista, vasta experiência em turismo e inovação. Foi redator-chefe do Guia 4 Rodas e comandou as plataformas digitais de marcas como Viagem e Turismo, National Geographic Brasil. Trabalhou também na Samsung como gerente de parcerias de conteúdo para a América Latina e hoje atua como diretor de conteúdo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e é observador de aves há mais de 10 anos. Eu acho que não teriam 2 pessoas mais capacitadas para tratar desse assunto do que o Edu Franco e o Zé Edu. Na montagem desse projeto, eu consultei, como sempre faço, diversos amigos da Rede Brasileira de Observação de Aves, e vocês 2 foram amplamente citados para tratar desse assunto tão importante, que é um tema que assim que a gente pensou esse projeto, esse tema surgiu, obviamente pela importância que esse tema tem para o município de Paraty, mas também pela importância que esse tema tem para o Brasil como um todo e pela crença que nós, da observação de aves, temos, a crença de que o turismo de observação de aves é um caminho, é uma modalidade de turismo maravilhosa e que precisa ser
apoiada em diversos níveis da sociedade, inclusive como política pública. Eu começo com o Zé Edu. Zé Edu, na sua opinião, o que é observação de aves? Qual a importância econômica e quais são os perfis dos observadores de aves no mundo? Bom, muito bom estar aqui, Daniel, Edu, dividir com vocês aqui esse painel. São respostas que não são tão simples, né? Vamos lá, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, vou projetar uma apresentação para tentar dar um panorama inicial do que é a observação, né? E de como a observação é um negócio, né? Além de ser uma paixão que muita gente compartilha. Bom, a gente tem que começar pelo começo, né? Como diria o Alice no País das Maravilhas, né? Falar um pouquinho do que move o observador, né? De onde nasce essa paixão? Ela nasce da paixão pelas aves, né? Pelas aves livres. E se torna um interesse que é movido, em muitos momentos, por um desafio pessoal. Porque você começa a observar, você começa a entender, você começa a ganhar conhecimento, e você começa a entender, por exemplo, que a gente tem uma diversidade fantástica de aves no mundo, e você começa a querer ver essa diversidade na prática, no campo, né? São cerca de 10 mil espécies no mundo todo de aves, e a gente brinca que todo observador tem um pouco de colecionador de figurinhas, né? Naquele sentido de você querer sempre ver aquela ave que você não tem, né? Que você nunca viu. Então tem um pouco de desafio pessoal e tem também, lógico, a motivação de você estar interagindo com a natureza, né? Essa é uma motivação cada vez mais importante. A gente tem um déficit de natureza hoje no mundo todo, né? As pessoas vão se concentrando nas grandes cidades, vão perdendo a conexão com a natureza, e essa reconexão é uma coisa natural, assim, que as pessoas sentem essa vontade de reconexão. E aí a observação de aves é um meio excelente para você ter essa reconexão. E além do desafio pessoal, né, que é você ir atrás daquela ave que você não viu ainda, viajar para um lugar que você não conhece, para ver as aves daquele local, e dessa interação com a natureza, a observação de aves também é uma atividade social. Existe quem faz observação sozinho, tá? Muitas vezes, todo mundo já passou por essa situação de ir fazer observação sozinho. Mas é muito mais legal, muito mais rico, quando você faz em grupo, né? Ou com amigos, ou com a sua família, ou com outros observadores. E aí eu coloquei na apresentação até uma fotinho de um Vem Passarinhar no Parque do Ibirapuera. Aí tinha uma galera, né? O ideal é não ter tanta gente também, fazer um grupinho menor, mas assim, de qualquer jeito, é uma atividade que te aproxima de outras pessoas. Inclusive te dá alguns skills, né? Algumas habilidades, até no trabalho. A gente tem estudos que mostram que, por exemplo, você melhora o seu foco, melhora a maneira como você ouve as outras pessoas, como você interage em equipe, quando você está acostumado a fazer observação de aves. Tá? Bom, dito isso, deixa eu passar aqui para o próximo slide, só um segundinho. Do ponto de vista do negócio, a gente tem um negócio bilionário, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um quadro que já tem 4 anos, é de 2016, foi feito pela Audubon nos Estados Unidos, que é uma sociedade dedicada à observação de aves. E a estimativa deles é que só nos Estados Unidos, só com observação de aves, sejam 41 bilhões de dólares movimentados todos os anos. Isso, quando você fala de observação de fauna no geral, a última estimativa é de 80 bilhões de dólares, feita pelo serviço dos Estados Unidos, o serviço comparável ao IBAMA, lá nos Estados Unidos, né? Eles estimam que seja 80 bilhões de dólares. Só em UK, que é outro na Inglaterra, né, e nos países do Reino Unido, eles estimam que sejam 500 milhões
gastos todos os anos com observação de aves. E são 20 milhões de observadores só nos Estados Unidos. A observação de aves é tão forte nos Estados Unidos que ela provoca, por exemplo, alguns fenômenos de massa, né, inclusive de entretenimento. Você tem filmes, você tem canais de TV, você tem livros especializados, e ela também movimenta toda uma economia ao redor dela, não só do turismo, mas também de equipamento, de fotografia, de roupa, de viagem. Quer dizer, você tem todo ali um ecossistema, digamos, em torno da observação de aves, que gera uma receita bilionária. E, por fim, um outro número impressionante, são 3 milhões de viagens internacionais todos os anos com o propósito de fazer observação de aves. Alguns países, inclusive, isso é importante a gente frisar, eles tornaram a observação de aves a prioridade número 1 quando se fala de turismo internacional. E a gente tem 2 exemplos muito claros aqui, pertinho da gente. O Peru é um país que investe muito, e a Costa Rica também investe pesado e transformou o seu turismo através da observação de fauna e da interação com a natureza, né? E quem é esse observador? Eu vou dar aqui uma noção mais geral. Eu acho que daqui a pouco o Edu ele vai poder falar um pouco mais, com um pouco mais de propriedade, até do observador brasileiro, né? Isso que a gente tem aqui é uma média que a gente tem do observador no mundo todo. A gente tem todas as faixas etárias, né? Mas tem uma pequena concentração, isso foi de um estudo feito na Inglaterra, entre os 40 e 70 anos de idade, tá? Essa pequena concentração, ela é em função muito da economia, né? São pessoas que já têm uma vida econômica mais estável, alguns aposentados, e que podem dedicar mais tempo a essa atividade. E ligeiramente mais homens do que mulheres, embora isso tenha mudado muito nos últimos anos, tá? No Brasil, por exemplo, depois o Edu vai poder se aprofundar um pouco, a gente tem uma participação grande das mulheres. Os observadores tendem a ter um bom grau de instrução, né? Geralmente se interessam pela vida selvagem em geral, e não só pela observação de aves. Então, em viagem, por exemplo, é muito comum você ver observadores parando para observar uma determinada flor, ou um determinado outro tipo de animal, um inseto. Isso é bem comum. É um interesse mais geral pela vida selvagem que esses observadores demonstram. Existe uma rede social, digamos assim, por trás da observação, e toda uma série de comunidades que se formam em torno do tema, né? O boca a boca, ele funciona muito para troca de informações, e as redes sociais são muito eficientes nisso, tá? E que são levados muito em conta na escolha dos destinos. Por que isso é importante? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, depois do caso de Paraty, mas só dando uma palhinha, isso é importante para que o destino fique ligado de como é que é a reputação dele nas redes sociais, e investir também nisso, porque isso funciona muito na hora de captar mais observadores, tá, para o destino. E de alguns anos para cá, cada vez mais o digital vem ganhando importância, não só para pesquisa de lugares, para conhecimento, para ajudar o observador, mas também no campo, na hora dele fazer as listas, por exemplo. Porque como é que funciona a observação de aves, né? O que o observador quer? Ele quer ver aquelas espécies que viu ainda, mas ele quer também ajudar a ciência, né? Isso é uma coisa que vem se tornando cada vez mais forte, que é o que a gente chama de ciência cidadã. E ele sabe que para ajudar a ciência, ele vai fazer uma lista das aves que ele viu. Fazendo a lista das aves que ele viu, essas listas vão ficar gravadas, e depois os pesquisadores podem usar para fazer uma série de pesquisas, né, de estudos, como, por exemplo, de migração, de comportamento. E o digital vem ajudando muito a você, no campo, por exemplo, identificar uma espécie. Eu coloquei aí, nessa apresentação, uma tela de um aplicativo chamado eBird, e ele tem um outro aplicativo chamado Merlin também. Na verdade, essa tela é do Merlin, que você fotografa a ave, submete
e ele te dá a melhor possibilidade em relação àquela sua foto. Né? Nesse caso, por exemplo, eu fiz uma foto de uma saída de chapéu preto, coloquei lá, e ele falou, olha, o melhor resultado para essa foto aqui é que seja uma saída de chapéu preto. E era realmente. Né? Ele usa a inteligência artificial para fazer essa comparação da sua foto com um banco de imagens e com uma série de características e te diz qual que é aquela ave. Isso é muito útil no campo, por exemplo. E tem outros aplicativos como o eBird, e no Brasil a gente tem uma plataforma, na verdade, fantástica, que é o Wiki. Vai poder falar um pouquinho depois também do Wikiapps, tá? Só para terminar aqui rapidinho, também no mundo a gente enxerga 3 categorias, digamos assim, de nível de interesse dos observadores, tá? Tem aqueles casuais, né, que eles demonstram interesse pela atividade ao ar livre como um todo, e também se dedicam, eventualmente, a observar aves, e é por aí que todo mundo começa, né? Todo mundo começa pela paixão por beleza, e aí depois desenvolve quer dizer, esse é o caminho mais comum, né? E depois desenvolver essa paixão pelas aves. Eu, pelo menos, comecei assim, eu comecei a observar e a fotografar flores, insetos, até que um dia eu encontrei, e a gente brinca que todo observador tem aquela ave que fez dar o clique, né? No meu caso foi uma ariramba de cauda ruiva, e aí você começa a desenvolver esse interesse maior. Mas tem esses casuais, que se interessam pela atividade de observação de natureza, de estar na natureza no geral. Tem os entusiastas, que são aqueles que já se aprofundaram um pouquinho mais, então já começaram a prestar atenção, começam a identificar as aves, começam a descobrem o maravilhoso mundo dos nomes científicos, descobrem que existem 10 mil espécies no mundo, cerca de 2 mil espécies no Brasil, e aí acham a sua tribo, né? Começam a interagir com outros observadores, começam a viajar, e aí já foram mordidos pelo bichinho da observação de aves. Tá? E aí eu acho que um bom indicativo de que a pessoa é entusiasta é quando ela começa a viajar para observar aves. Esse é o melhor indicativo. Então ela marca a viagem para observar aves, ou às vezes ela marca a viagem de família para observar aves. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, de como você pode casar a observação de aves com outras atividades de turismo, né, que isso é uma coisa bem interessante, mas esse é o ponto de inflexão, assim, quando a pessoa começa a viajar para observar aves. E aí você tem o que a gente chama de twitchers, que não são as pessoas que ficam no Twitter, são os observadores experientes, aqueles que já têm um caminho andado na observação de aves, já conhecem muito do que estão fazendo, já sabem exatamente o que buscam quando vão viajar, já tem uma lista das aves que eles querem ver, o que a gente chama de lifers, né? E fazem várias viagens por ano para fazer isso. E a gente estima que sejam cerca de 10% dos observadores no mundo, tá, que tem esse perfil já mais hardcore, digamos assim, de observação. Tá? A grande maioria está ali entre o casual e o entusiasta, né? Quando começa a viajar, começa sempre a viajar perto de casa, depois começa a fazer viagens mais longas e quando vê já é um twitcher. Tá? Eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho da observação no Brasil, né, Daniel? Então eu volto para você bater essa bola com o Edu. Zé, eu lembrei também da Colômbia, né? A Colômbia é um destino muitíssimo forte aqui nas nossas Américas. Quando eu estive na Colômbia 2 anos atrás, eu fiquei muito impressionado como o governo federal pegou o turismo de avistamento de aves como uma política pública mesmo. Né? Então, desde que você chega no aeroporto de Bogotá, você encontra o tempo todo uma oferta de serviços, de destinos, né? E como eles tiveram uma habilidade muito grande de permutar o foco daquelas regiões florestais, onde haviam problemas de segurança, de narcotráfico, né? E transformar essas regiões em destinos de observação de aves. É o que a gente sonha, né? Um pouco que a gente sonha aqui para o nosso país. Caso, né, Edu Franco. Caso, mais uma palhinha, é importante a gente notar que tem que ser um esforço
em conjunto. Tá? Coisa do campo dos sonhos, né? Construir e eles virão. Na observação de aves não funciona muito assim. O Brasil ele tem uma diversidade fantástica de aves, né? Mas você precisa ter, como você falou e como foi feito na Colômbia, no Peru, na Costa Rica, um esforço coordenado entre governo, todos os governos e a iniciativa privada para você poder fazer aquilo se tornar uma realidade, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho mais para frente disso. Vamos passar para o Edu agora. Edu, como é que é o turismo de observação de aves no Brasil? Como é que é o comportamento desse turista no Brasil? Quais são os valores agregados do turismo de avistamento de aves aqui? Bom, Daniel, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite para participar dessa mesa, uma grande honra, uma grande responsabilidade. Mais uma vez, né, Zé Edu? A gente já tem alguns projetos aí caminhando, inclusive o Avistar Minas, que o Daniel citou aí, e sempre um prazer poder dividir a mesa com o meu xará. Bem, Daniel, o Zé Edu ele apresentou a observação de aves no mundo de uma maneira excelente, onde a gente consegue inserir o Brasil nessa história de uma forma que a gente entende como que essa inserção, como que esse surgimento da observação de aves do Brasil, ela moldou o observador de aves no Brasil, tá? Primeiro porque a observação de aves do Brasil ela é muito recente, tá? A gente está falando aí de cerca de 40 anos, os primeiros clubes de observadores de aves surgirem no Brasil de maneira oficial foram na década de 80. O primeiro que surge oficialmente é o Clube de Observadores de Porto Alegre, Coapoa, que ainda é bastante ativo até hoje. Depois, na sequência, vieram o Clube de Observadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, essa história muito curta em relação ao mundo inteiro também justifica uma diferença brutal que nós vamos ter em números, né? Aqueles números chocantes que a gente viu na apresentação aí do Zé Edu, não foi da noite para o dia, né? Aquilo já vem acontecendo há mais de século, né? A gente tem uma história muito maior, com muito mais pessoas envolvidas, mais investimento, e a gente surge já em um momento em que eles já estão com a coisa andando a velocidade de trem-bala. Então, isso é muito importante também, né? Porque às vezes a gente tem sempre essa armadilha de ficar comparando situações, e eu acho que as situações também têm que ser analisadas de acordo com o seu tempo e com a sua história. Mas o que interessa em relação ao Brasil é porque quando a observação de aves surgiu no Brasil lá na década de 80, ela ainda eram clubes muito pequenos, muito localizados, eram pequenos colecionadores de aves, de fotos, de avistamentos de aves, que era meia dúzia de gente em cada local. Era realmente pouquíssimas pessoas que se interessavam de alguma forma pela observação de aves. Algumas até que tiveram contato com isso em viagens ao exterior, ou mesmo recebendo um ou outro observador de aves do exterior que veio para o Brasil e acabou trazendo essa atividade para cá de algum momento. Mas isso, logicamente, eu estou falando da atividade de maneira sistematizada, de maneira oficial, né, de uma maneira que a pessoa se identifica como observador de aves. Mas se a gente pegar culturalmente, na música, em livros, né, a história do Brasil, a cultura do Brasil, já mostram pessoas falando sobre aves de uma maneira muito rica, inclusive. Mas o que nos interessa aqui, como o Zé Edu apresentou, é a observação de aves enquanto negócio, enquanto turismo. E aí sim essa coisa ainda fica muito mais recente, né? Uma história muito mais curta. A gente ainda está dando passos curtos. Já avançamos bastante nos últimos 10, 5 anos, mas a gente ainda tem muito caminho para avançar. Mas a gente, o que eu sempre comento assim quando a gente tem esse tipo de conversa é para avançar nesse negócio, eu preciso entender o cliente, eu preciso entender quem é esse observador de aves do Brasil. E o observador de aves do Brasil apresenta um perfil completamente distinto da maioria dos outros locais do mundo, né? Lógico que cada local tem a sua cultura, que influencia também no observador de aves, mas a observação de um parêntese, se eu colocar só na observação de aves, a gente percebe que o Brasil tem um perfil bastante singular. E como que eu entendo que esse perfil se apresenta e por que ele se apresenta dessa forma? O observador de aves brasileiro, eu não vou dizer um número, porque a gente ainda não tem dados oficiais em relação a isso, mas talvez 80%, 90% dos observadores de aves brasileiros, talvez até um pouco mais, eles são fotógrafos.
eles apreciam uma fotografia de ave. Ah, mas por que isso aconteceu? Porque quando a observação de aves chega no Brasil e quando ela toma corpo, ela avança nos estados e ocupa todo o território nacional, a gente já está num estágio de rede social, de tecnologia mais acessível, de comunicação e de velocidade na troca de informações de uma maneira como a gente nunca tinha visto antes. Então, isso ajuda ao observador de aves ter esse perfil. Porque hoje, não basta só o observador ele ir ao local, fotografar e guardar aquilo para si. Existe quase uma obrigação de que aquele material seja compartilhado. E aí não é só pela questão da tecnologia, mas por uma coisa que o Zé Edu colocou que é fundamental, um pouco de filosofia, talvez, a gente teve algumas vezes conversando sobre isso, mas a felicidade ela só é completa quando compartilhada. E aí o Zé Edu colocou isso muito bem, porque às vezes a gente sai sozinho, mas às vezes você está sentindo uma emoção de ver um passarinho, pô, não tem ninguém aqui para eu abraçar, para comemorar, é um negócio esquisito. Então esse compartilhamento ele já é natural, esse compartilhamento da alegria já é natural do ser humano, mas do observador de aves com o surgimento da rede social, isso se aflora de uma maneira absurda. Né? Eu posso estar em campo com sinal 3G, eu fotografo o passarinho na minha câmera com meu celular e coloco para o mundo inteiro ver praticamente em tempo real. Em tempos de pandemia, a gente tem passarinhadas acontecendo em tempo real. Né? Comedouros sendo transmitidos ao vivo, pessoas em campo sendo transmitindo o que está fazendo, suas caminhadas ao vivo. Então, a coisa realmente hoje ela é muito, mas muito diferente do que há 40 anos atrás, quando a gente tinha ali meia dúzia de pessoas organizadas em alguns poucos clubes no Brasil. Então, isso muda muito as necessidades e as características desse observador de aves. Então, quando eu penso em negócio, quando eu penso em turismo, eu preciso entender isso. Né? Não adianta hoje, então, o guia de turismo de observação de aves, observação de vida silvestre, de maneira geral, hoje, por exemplo, ele tem que conhecer fotografia de alguma forma. Né? Ele não precisa ser um baita de um fotógrafo, mas ele saber conduzir a atividade para que o seu cliente fotógrafo consiga o melhor resultado possível, cabe ao guia estar preparado com isso. Né? Então, isso é uma informação muito importante. Posicionamento de luz, melhores horários, melhores épocas para determinadas espécies, etc. Toda aquela informação que passa a ser necessária. E além desse perfil tecnológico do observador de aves brasileiro, tem uma questão que é importante também nessa questão de perfil em relação à idade, a gênero, que o Zé Edu apresentou do mundo também. Novamente, a gente não tem dados que representem de maneira fiel isso no Brasil. Hoje a gente usa muitos dados do próprio Wikiaves e do eBird, que é onde talvez mais os Twitchers e um pouco dos entusiastas estão nessas redes, mas é onde a gente tem números. Vamos dizer que a gente tem hoje no Wikiaves, a gente tem cerca de pouco mais de 35 mil usuários cadastrados, né? Vamos trabalhar com esse número. A gente estima que talvez pelo menos o dobro disso existam de observadores de ave no Brasil, então estou falando aí de 55, 60 mil observadores de aves. Mas se eu colocar o casual na história, e o casual, aquela pessoa que joga uma canjiquinha no quintal de casa para jantar canarinho. Se eu for entender que essa pessoa também é um observador de aves, e eu não acho nenhum absurdo nesse entendimento, talvez a gente chegue aí a 90, 100 mil pessoas no Brasil. Tá? É um número estimado, onde a gente está juntando um monte de dados e um monte de entendimentos. Mas mesmo assim, para o Brasil parecer ainda que 100 mil é um número muito grande, se a gente for comparar com o mundo, não é nada. Não é nada. E aí, se eu colocar na mesa onde o Brasil se encontra no ranking de número de espécies, o Brasil fica entre os 3 primeiros, onde eu tenho Colômbia, Peru e o nosso país, onde a gente tem aí, oficialmente hoje, 1.919 espécies, mas muito em breve nós vamos ganhar mais 50, nós vamos saltar para 1969. A gente está para receber a nova lista muito em breve, de algumas alterações. Então, a gente tem um potencial gigantesco, um mercado que se mostra cada dia mais importante, mais necessário, falando na questão só do negócio por enquanto, e ainda poucas pessoas dentro do Brasil que consomem esse produto, né, que consomem esse tipo de produto. Em alguns locais do Brasil, por exemplo, Amazônia e Pantanal, que tem realmente um valor de viagem muito alto,
A gente, é muito normal você chegar em pousada e ter 90% de estrangeiros e 10, 5% só de brasileiros. Às vezes você chega na pousada, só tem estrangeiro. Então, muito provavelmente, nesses locais, o estrangeiro consome muito mais o nosso mercado do que o próprio brasileiro, né? Então, e aí, logicamente, entra não só a questão de um público que ainda é reduzido, mas também da questão do quão caro fica esse tipo de viagem, né? Porque hoje a maior parte dos observadores eles estão concentrados no Sudeste, então são viagens que ficam mais longas, de mais tempo, exigem equipamentos mais especializados, guias mais especializados, etc. E para finalizar, isso que a gente está falando é a observação de aves, negócio e turismo. Mas não dá para deixar de lado, principalmente quando a gente está falando de observação de ave pré, durante e pós-pandemia, eu tenho uma série de valores que permeiam a observação de aves em todas as suas facetas possíveis de interação que precisam ser colocadas à mesa, né? A observação de aves hoje, ela é reconhecidamente, ela tem uma importância na saúde das pessoas muito grande, né? Existem centros médicos no mundo que, inclusive, recomendam prescrição médica. Fala, meu querido, você precisa de ir para a natureza para você melhorar a sua vida, em vez de prescrever um remédio. Né, isso, a gente teve um caso recente agora, talvez 1 ou 2 anos, não sei se você lembra disso, acho que na Escócia, isso saiu aí na mídia, no mundo inteiro, de os médicos realmente prescrevendo isso. Quantas pessoas a gente não conhece na nossa rede de observação de aves que, por conta de algum problema de doença na família ou dela própria, separação, problemas financeiros, enfim, problemas do cotidiano das pessoas, principalmente dos urbanoides, das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, estresse no trabalho, etc., a observação de aves ela passa a ser uma ferramenta de refúgio, uma oportunidade de respirar áreas melhores, de ter contato com pessoas em uma atividade mais leve. A questão social é muito importante, né? A gente é muito comum ver pessoas que eram extremamente tímidas, de repente, no meio de observador de aves, se soltarem, se encontrarem em um círculo social onde elas possam se apresentar de maneira mais transparente, né, mais extrovertida. Então, a observação de aves, ela permeia por tudo isso também. Né? Então, por mais que a gente, seja a nossa função aqui nessa roda, e também no nosso dia a dia, que a gente trabalha com turismo, a gente enxergar isso, cabe também às empresas entender que a observação de aves não é só o negócio. Quando uma pessoa faz a viagem, quando a gente recebe essa pessoa no nosso destino, a gente tem que entender que a pessoa também ela vem com uma série de expectativas, de sonhos, de problemas que ela quer deixar para trás. Então, a gente tem que criar um ambiente e uma experiência que seja prazerosa para aquela pessoa, né? Que seja, de alguma forma, reconfortante para aquela pessoa. Porque o boca a boca é o que nos vende hoje. O Zé Edu apresentou isso de maneira muito, muito boa. Então, mesmo que, de repente, uma viagem não tenha bons resultados em relação ao número de espécies que a pessoa encontra, ao número de lives que ela ticou lá na lista dela, etc., estamos falando de natureza, não é matemática, né? Não tem como você garantir resultado em natureza. Mas se a experiência foi boa, né, a pessoa com certeza vai sair satisfeita, ela vai ter parte dos seus desejos atendidos, e isso é muito importante quando a gente fala de observação de aves em tempos de pandemia, porque as pessoas, mais do que nunca, estão precisando de natureza. Edu, sabe que a gente já tem pesquisa avançando em universidades brasileiras, monitorando e identificando de verdade, de fato, mensurando resultados dessa relação entre saúde e observação de aves. Zé, você, além de observador de aves, é um observador de turismo, né? Uma história aí incrível, ligada a grandes projetos de turismo no Brasil. O que você nos fala sobre como é que foi a pandemia para o turismo brasileiro? De que maneira como observação de aves, o turismo de observação de aves, tem relação com todos os efeitos da pandemia no Brasil? Então, Daniel, 2020 foi o ano que não houve, né, no turismo. Ele vai ficar conhecido como um ano terrível, né, para toda a economia, mas para o turismo em especial foi está sendo muito duro, né. Eu trabalho hoje numa associação de bares e restaurantes que foi um dos setores mais afetados pela pandemia e que se insere também nesse mundo do turismo.
E os bares e restaurantes agora estão começando a retomar, e o turismo ainda não retomou em muitos lugares, né? Então vai ser uma atividade econômica que realmente 2020 vai ficar marcado como o ano que não aconteceu. Mas o turismo de observação, ele se insere nesse contexto como uma oportunidade para alguns destinos até, né, nesse pós-pandemia. Por quê? Porque a gente já tem estudos mostrando, apontando, na verdade, para alguns caminhos do comportamento das pessoas no pós-pandemia, né? Quando vai ser o pós-pandemia? É lógico, a gente tem uma perspectiva de que tem a vacina, né, e de que as coisas voltem mais ou menos ao normal, mas algumas coisas não vão voltar ao normal de antes, a gente sabe, algumas coisas foram aceleradas por essa pandemia, né? Um exemplo é isso que a gente está fazendo aqui, né? O digital, ele ganhou muita força com a pandemia, por causa do isolamento das pessoas, mas a gente já sabe, por exemplo, que as pessoas vão querer voltar a ter o contato com a natureza de maneira mais intensa, tá? Então, por pesquisa, tem pesquisa, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que nesse pós-pandemia, a tendência é que o turismo, primeiro, ele seja retomado com viagens mais curtas, priorizando a família, tá? O contato com a família, até por uma questão de segurança também, e que as pessoas vão querer uma reconexão com a natureza. Você imagina, né? Pessoas em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ficaram 6 meses, 7, 8 meses confinadas em casa, estão confinadas, elas começaram a repensar a natureza na vida delas, né? Não é fácil você ficar num apartamento tanto tempo. E mesmo aqueles que estavam trabalhando, que estavam saindo de casa de alguma maneira, não viajaram, né? Não tiveram esse contato. E aí você, de repente, a ficha cai de que você tem que ter, que você está sentindo falta, na verdade, dessa conexão com a natureza. Então, assim, o turismo no pós-pandemia, o turismo internacional não vai retomar tão rápido, né? Também as pesquisas apontam para isso. Ainda mais no Brasil, né, que foi um país que teve uma imagem internacional muito afetada, né? É o segundo país em número de mortes. Então, a gente já não era um destino internacional tão relevante. Eu não estou falando de observação de aves, tá? Estou falando de turismo em geral, né? Na observação de aves, o Brasil, sim, é um destino relevante. Como disse o Edu, alguns lugares no Brasil, como Pantanal, como alguns lugares da Amazônia, eles recebem um número significativo de estrangeiros, né? Mas o turismo internacional, ele não deve retomar tão rápido, então o turismo nacional, e principalmente as viagens, são muito importantes, tá? E esse turista, o que ele vai querer? Ele vai querer também espaços abertos. Ele não vai querer aglomeração, ele não vai querer ficar confinado num lugar. Isso também favorece o turismo de observação, porque o turismo de observação, per se, é feito em lugares abertos, né, ventilados, em conexão com a natureza, tá? Paraty tem muito a ganhar com isso, tá? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do caso de Paraty em especial, mas você vê pelo quadro que a gente está traçando aqui, né, que Paraty vai poder se beneficiar com isso. Tem um aspecto da observação de aves também, que a gente tem que levar em conta. O turismo de negócios também vai ser muito afetado, tá, nesse começo da retomada, né? Assim como os eventos, né? As empresas não vão querer fazer aquelas convenções em hotéis, né, que se fazia até pouco tempo atrás, né? Você vai ter uma resistência a fazer esse tipo de viagem. Mas o turismo de negócios individual, esse sim, ele já está, inclusive, é o que está retomando agora, tá? É o principal nesse momento, é o turismo de negócios individual, é quem tem que viajar para fazer negócios em outra cidade, é isso que está movendo, por exemplo, a aviação hoje no Brasil, né? Mais do que o lazer. E o curioso da observação de aves, nesse ponto também, é que você pode fazer observação de aves, inclusive nas suas viagens de negócios. Isso é uma coisa que pouca gente presta atenção, mas a observação de aves é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, das 6 às 8 da manhã. Aliás, é um ótimo horário para você fazer, né? Diria que é o melhor horário para você fazer é logo de manhãzinha ou no final da tarde, que é quando você tem mais atividades, né? É lógico que depende muito da espécie que você quer ver. Tem espécies que você só vê à noite, por exemplo, mas, no geral, das 6 às 8 da manhã é um bom horário. E das 6 às 8 da manhã é o horário que está todo mundo dormindo. Então, você pode viajar
que a sua reunião não vai começar antes das 8, com certeza, né? Dá tempo de você fazer a observação de aves no lugar que você tiver, voltar, tomar café, tomar banho e colocar a sua roupa e ir para a sua reunião de negócios tranquilamente, né? Então, a observação tende a retomar mais rápido, tá? Por estar inserida nessas categorias que tendem a ser mais intensas já nessa retomada que a gente espera que aconteça em algum momento aí entre o final e o começo do ano, né, e que com certeza vai ganhar força depois da vacina, tá? Edu, eu imagino que vocês já tenham tido uma retomada do turismo, do movimento, dos grupos. Como é que foi esse retorno? Como é que tem sido? Como é que tem sido esse retorno de recebimento de grupos? E quais são suas expectativas com relação ao crescimento desse movimento, ou a dinâmica desse movimento nos próximos meses e 2021? Algumas características que o Zé Edu apresentou são fundamentais para a gente entender esse momento, né? A primeira característica positiva da atividade, que é a questão de ela ser outdoor, então isso facilita a retomada, né? A atividade de observação de aves sendo ao ar livre, ela dificulta a transmissão do vírus, etc, etc. Então isso facilita um pouco a retomada na questão da característica da atividade. Mas para chegar na trilha, eu vou precisar de me deslocar dentro de um veículo, se for uma viagem mais longa, eu vou precisar de hotel, vou precisar de restaurante. Então, a observação de aves, ela funciona bem enquanto eu estiver na trilha, mas tem toda a outra parte da observação de aves que depende de terceiros, que depende de protocolos, e aí a coisa se complica um pouco, né? Se fosse só ir para a trilha, a gente não precisava de ter parado, para te falar a verdade. Mas não é assim que funciona, né? Logicamente, né, o que a gente viu acontecer, uma onda dos observadores de aves fazendo observação de aves das suas janelas, dos seus quintais, dos seus bairros, pequenas trilhas, andando na rua mesmo, listando, vendo, fotografando, o que é uma corrente boa, né? O observador de aves, ele é um fissurado, ele é um apaixonado pela atividade, então dificilmente ele vai conseguir ficar meses sem sair um pouquinho, que seja nessas 2 horas da manhã que o Zé colocou para ver passarinho. Então isso teve essa onda, mas o turismo da observação de aves, ela depende do transporte, da hotelaria e da alimentação principalmente, né? Assim como toda outra atividade turística, e aí a coisa entra no bolo dos restantes das outras modalidades, porque a gente precisa de entender bem os protocolos. Mas aí teve uma coisa que eu considero positiva também que aconteceu no cenário nacional, e isso surgiu muito com eventos como o de Paraty, que é o Festival de Aves que está vindo agora para a via digital, virtual, que aconteceu com o Avistar também, lá em maio, né? O Avistar, tradicionalmente, o Avistar Brasil, que é o encontro brasileiro de observadores de aves, que acontece tradicionalmente há 15 anos em São Paulo, sempre no mês de maio. Esse ano, nas vésperas do evento, praticamente, teve a explosão da pandemia e, obviamente, o evento presencial teve que ser cancelado. Para não deixar a data passar em branco, surgiu o Avistar Conecta virtual e foi fantástico, assim, quando a gente começou a pensar o evento, né, o Zé Edu estava lá no começo junto com a gente também, com o Guto Carvalho, mais um monte de gente, trocando ideias, a gente quis fazer uma celebração, surgiu como uma ideia de uma celebração, vamos fazer um dia, juntar todo mundo, trocar uma ideia. Cara, da noite para o dia, de repente a gente tinha uma programação de 3 dias, cheios de palestra, de lives, então a comunidade se reuniu ali, montou o evento, e foi um baita de um evento, com uma audiência fantástica, que a gente ficou muito surpreso com aquilo. E a grande questão ali que foi legal é porque, além daquele grupo de observadores que vamos dizer, que já é participante dos avistares desde sempre, ou mesmo aqueles que começaram a ir no evento presencial recentemente, estavam lá, mas tinha todo um público que nunca teve contato com o avistar, por diversas questões, de repente porque tinha dificuldade de viajar, data não batia, ou mesmo, eu não me enxergo um observador de aves para ir num evento desse porte, enfim, cada um na sua história, que não ia, e de repente estava com a avistar dentro da sua casa.
e acompanhou tudo e ficou fiel àquilo. Né? Então, a gente tem, a partir dali, a gente teve uma série de pequenos eventos virtuais acontecendo praticamente todo dia na internet em relação à observação de aves. E o Festival de Paraty é um deles. Já tivemos vários outros encontros de clube de observadores de aves, cursos de fotografia, enfim, né, a era digital pegou mais forte do que nunca na observação de aves durante essa pandemia. E uma das coisas que aconteceu muito, que foram muito proveitosas, assim, a meu ver, foi que em uma mesa redonda dentro do Avistar Conecta, a discussão era a mesma que a gente estava aqui sobre a questão da pandemia, isso lá em maio, então muita coisa já aconteceu de lá para cá, mas naquele momento estava todo mundo completamente aterrorizado. Falei, cara, acabou o mundo, parou o turismo, viagens canceladas, dinheiro sendo perdido, as pessoas não tendo para onde ir, sem saber. Alguns falam, não, esse negócio com o mês vai passar. Cara, nós estamos aqui em outubro, 1º de outubro, falando isso. Né? Ninguém sabia, e eu acho que ainda ninguém sabe direito o que vai acontecer, quando vai acontecer. Né? O Zé Edu colocou que a gente tem se apegado à vacina, tem algumas boas notícias chegando em relação a ela, em estágios avançados de teste e tal, mas até isso ser comercializado, distribuído, chegar, vai levar um tempo ainda. Mas é fato, e a gente já tem percebido isso, por mais que infelizmente, de uma maneira muito equivocada em muitos locais, a vida está voltando, né? Seja socialmente, seja profissionalmente, seja nas escolas, enfim, de alguma forma as retomadas estão acontecendo, independentemente do cuidado, e aí a gente compara Brasil e a Europa, a gente vê que mesmo a Europa, com todos os cuidados, a coisa ainda tem retomado lá também. E é provável que no Brasil, apesar de a gente ter números caindo, ou pelo menos estáveis, a gente deve ter uma escalada daqui a pouquinho de novo. É muito provável que isso aconteça, porque isso está acontecendo na Europa agora, e vamos colocar o mesmo atraso que a gente teve lá no início de 2, 3 meses, provavelmente no final do ano a gente vai ter um probleminha maior em relação a isso. A única vantagem que talvez a gente tenha agora é que como a gente está entrando numa época de baixa umidade, de estação seca, teoricamente a transmissão do vírus é um pouco menor, talvez isso nos ajude um pouco. Enfim, durante essa mesa redonda, surgiu a iniciativa de uma união dos guias e agências que trabalham com observação de aves do Brasil. E a gente conseguiu reunir mais de 100, 120, 150 pessoas em algum momento para conversar sobre aquilo, para desabafar, para pedir ajuda, porque, como eu disse, estava todo mundo desesperado. E esse grupo, no início, ele bateu cabeça um pouco, a gente não sabia muito bem o que a gente queria, onde a gente iria chegar, mas agora a gente já está bem amadurecido em relação ao que a gente quer. E uma das principais questões é uma associação desses guias, né, uma associação brasileira, a nível nacional, de guias que trabalham com observação de vida silvestre no Brasil, para a gente poder aprender uns com os outros e todo mundo conseguir, de uma maneira o mais equilibrada possível, retomar as suas atividades, equilibrada em relação à capacidade de retomada mesmo, mas principalmente em relação à segurança da retomada. Né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso, e também de promoção e de avanço na observação de aves enquanto negócio, que é o que a gente estava falando na primeira parte, né? Porque existia um clima muito ruim em algumas localidades de competição, de muito ruído de comunicação em relação aos trabalhos, seja dos guias quanto de agências, e a gente está entrando no consenso de que a gente tem que resolver isso. Né? A gente tem que conversar, começar a trabalhar de maneira colaborativa, porque se a gente quer ter um negócio... vou até corrigir minha fala, eu acho que a gente ainda não tem um negócio a nível nacional em relação à observação de aves. Se a gente quer chegar a um negócio a nível nacional, para a gente poder ter Ministério de Turismo, Secretaria de Turismo pagando para a gente viajar para fora para mostrar o nosso negócio, o nosso produto, a gente tem que trabalhar de maneira colaborativa, né? Cada um fazendo o seu, não vamos chegar lá nunca. Então, essas duas frentes, elas estão bem claras nesse grupo, e a gente tem caminhado muito bem nesse sentido. E boa parte dos guias, de março, quando a coisa estourou aqui no Brasil, até junho, julho e alguns agosto, a maioria conseguiu segurar. Tinham ali suas economias, tinham outras fontes de renda, etc. Eu fui um deles que consegui segurar. De agosto para cá, a coisa não tinha jeito mais. Muitas pessoas tinham que voltar a trabalhar, e principalmente aos clientes, e aí nacionais,
mais do que isso, talvez regionais, clientes, observadores dentro do próprio estado, começaram a procurar os guias, até porque eles já estavam começando a perder um pouco daquele medo de sair de casa, né? E a coisa começou a funcionar de novo. Atividades vendidas ali, passeios de uma manhã, de um turno, às vezes pequenas viagens de, no máximo, uma pernoite dentro do próprio estado, ou em cidades muito próximas, pegando guias locais, etc. Boa parte dessas pessoas que estavam consumindo esses produtos era mais uma forma de solidariedade para com o guia, né, de ajudar o guia nessa retomada. Então, cada guia criou ali pequenos produtos para colocar na prateleira para essa retomada. Agora, setembro e outubro, agora a gente entrando, a coisa já está retomando de uma maneira mais forte, tá? Eu, em outubro, já estou com a agenda cheia, com viagens dentro do estado de Minas, eu estou aqui em Belo Horizonte, então vou fazer algumas viagens aqui dentro, mas só também com clientes, todos do Sudeste, na verdade, muitos aqui de Minas Gerais e de Belo Horizonte, propriamente dito. Então, muitos amigos dando uma força mesmo, e observadores de aves que estão arrancando os cabelos para sair de casa. Fala, cara, preciso de fazer uma viagem. E aí ele vai buscar o local que é próximo, mesmo que seja local que ele já conheça, ou que nem tenha muito passarinho novo, mas o negócio é fazer atividade, né? É ir para o mato. E, logicamente, e aí voltando para a questão dos guias, a gente tem tentado, de alguma forma, se adequar aos protocolos que foram saindo. E no meio do ano teve um boom de protocolo. Acredito que vocês comparam, cara, era protocolo, a gente abria a geladeira, tinha um protocolo, a gente ia no banheiro, tinha um protocolo. Foi um negócio louco. Falei, cara, o que eu sigo? Qual que serve? Qual que é o meu? Né? A gente chegou um momento e falou, galera, calma, respira, vamos dividir aqui, cada um lê um pouquinho, a gente vai chegando no entendimento e vamos definir o que a gente segue. Né? E aí, dois que a gente teve como referência, primeiro, lógico, do Ministério do Turismo, né, que foi lançado, que inclusive veio junto com um selo, né, onde a pessoa adere àquele selo e se compromete a seguir todo o protocolo. E em relação a segmento de turismo, a observação de aves, ela entra, né, ela se encaixa de alguma forma no ecoturismo, e aí a representante nacional que a gente tem é a ABETA, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e de Turismo de Aventura. Eles lançaram um protocolo também, que inclusive alguns de nós teve até a oportunidade de contribuir nesse protocolo. Então, a gente hoje tem utilizado principalmente esses dois a nível nacional, para a gente entender a nossa atividade, como que a gente pode retomar de maneira segura. E aí, logicamente, cada guia, cada agência no seu estado, no seu município, tem que se adequar à legislação local. Né? E aí foi a grande questão, que eu vou falar do meu caso aqui em Minas Gerais. Eu atuo principalmente na Serra do Espinhaço, e o único destino que está aberto de maneira satisfatória para trabalhar é a Serra do Caraça. Todo o restante ainda está fechado ou aberto parcialmente, o que não me atende. Então, por mais que eu já tenha todo o protocolo prontinho, eu não tenho o destino pronto para visitar. Então, isso interfere um pouco. Em muitos locais isso tem acontecido também. Os parques estaduais aqui em Minas, em algumas partes do Brasil, estão começando a retomar só agora, mas também com público bem reduzido, com trilhas e atrativos liberados também reduzidos. Então, enfim, tem uma série de dificuldades que ainda estão se apresentando, tá? Mas a coisa está acontecendo. E aí, destinos que já têm uma estruturação enquanto destino turístico, de alguma forma, para outra modalidade, que já esteja pronta para outra modalidade, ajuda muito no nosso caso, porque quando você já tem pousadas experientes, né, pousadas com funcionários que entendem bem a hotelaria, que é muito mais fácil eu apresentar e adequar os protocolos dentro dela, alimentação a mesma coisa, transporte a mesma coisa, porque, como eu disse, não adianta quando eu estiver na trilha, por mais fácil que seja conseguir executar o protocolo, se eu vou colocar o meu cliente numa hospedagem que chega lá e não tem protocolo nenhum. E a responsabilidade é minha, porque quem vende o produto sou eu, guia, sou eu, agência, né? Então, coube ao guia também, dentro dessa organização do seu roteiro dentro do trade turístico, de identificar e, às vezes, cobrar ou até ajudar como parceiro a cada um desses atores terceiros parceiros a também se adequarem aos modelos que a gente tem seguido. Então, é um trabalho muito difícil, né? Não é fácil, porque quando a gente depende de terceiro, a gente tem que ter esse trabalho de fundo para poder equilibrar tudo, mas a coisa está acontecendo,
tá acontecendo devagarinho, tem melhorado, pelo menos em questão financeira, já está dando um alívio aí na organização de renda da maioria dos guias, tá? Então, a gente já tem um cenário um pouquinho melhor, aquele desespero lá do meio do ano, ele sumiu um pouquinho, tá? Mas aquelas pessoas, para finalizar, aquelas pessoas que dependem quase que exclusivamente do internacional, essas vão passar bastante apertado durante um bom tempo, como o Zé Edu colocou, sendo bastante otimista, segundo semestre do ano que vem, sendo otimista, talvez a gente demore um pouco mais. Aquelas viagens que o observador de aves, quando vem para o Brasil, ele aproveita e fica muitos dias, né? Tem cliente estrangeiro que fica aqui 15 dias, 20, fica um mês. Esse tipo de viagem não vai acontecer tão cedo, a não ser que a vacina chegue, se prove eficiente, e vamos dizer, a gente resolve o problema, e isso não é viável, né? Não é viável. Primeiro, porque o cara vai ter que tirar 14 dias de quarentena depois, além de todos os riscos que ele corre vindo, e principalmente, como o Zé Edu colocou, isso a gente não tem como deixar de lado. O cenário político ambiental do Brasil é péssimo, né? As pessoas estão enxergando o Brasil como um local que não soube lidar com a doença, que não está sabendo lidar com os nossos problemas ambientais, e isso pesa muito, né? A gente está falando de um turismo de natureza, e se a gente se mostra incapaz de conservar o que a gente vai afugentar as pessoas. Então, essa organização de guias, de trade turístico, de agências que trabalham com natureza, mais motivo para a gente se unir, colaborar, porque se nós não conseguimos, enquanto iniciativa privada, mostrar que nós somos capazes de fazer um bom negócio, infelizmente o governo já mostrou, e aí não estou falando do governo atual, não, esse problema é histórico, tá? A gente não tem uma divulgação de turismo de natureza eficientemente feito em relação ao nosso produto, tá? E a nossa vontade, a minha vontade, e a gente tem potencial para isso, tem material humano e material natural para isso, é colocar a observação de natureza no Brasil na mesma prateleira de carnaval e de futebol. Eu não tenho medo de falar isso, eu acho que a gente tem como chegar lá. Mas a gente tem que melhorar muita coisa até chegar lá. Fantástico, Edu. Concordo completamente contigo. Todos esses aspectos. Zé, a gente está com o tempo bem em cima, mas eu preciso encerrar, tanto para você quanto para o Edu, com duas perguntas focadas em Paraty. Tá? Então, te pergunto, Zé, e Paraty, com suas características, com sua Mata Atlântica, com seu mar, com a sua mega diversidade de avifauna aí, tratando da observação de aves, né? Qual é o recado que você tem para Paraty? Então, Daniel, eu acho que tem uma história que nem todo mundo aí de Paraty conhece, mas existe hoje um dos grandes romancistas mundiais, é o Jonathan Franzen, o americano. Ele concordou em ir para Flip por causa da observação de aves, porque ele sabia que ele ia em Paraty encontrar espécies que ele não ia ter a chance de ver se ele não fosse para Flip. Então, só essa história já te dá um pouco da dimensão do que é Paraty. Paraty, como você disse, tem uma variedade incrível de cenários, né? E tem mar, tem montanha, tem Mata Atlântica, você tem as aves limícolas, você tem as aves de brejo. Então, assim, é muito diversificado. Tem as trilhas, tem um turismo já consolidado, tem experiência de receber o turista local, o turista brasileiro, né? Isso é importante, e está perto de dois polos emissores dos observadores de aves, né? Se você olhar as estatísticas, tem uma concentração muito grande em São Paulo e Rio, né? E mesmo BH, por exemplo, né, tem espécies em Paraty de Mata Atlântica que você não vê em Minas, né? Então, como destino, Paraty tem um grande potencial, tá? Como o Edu disse, um aspecto fundamental dessa retomada vai ser a segurança, né? Vai ser os estabelecimentos oferecerem, mostrarem que estão adequados aos protocolos, né? Não só os hotéis, mas os bares, os restaurantes, as lojas, todos os lugares. Isso vai ser importante demonstrar, tá?
Mas uma vez vencido isso, o outro aspecto também que eu quero chamar a atenção, e que aí eu acho que Paraty está bem preparado, sim, é a questão dos guias, né? A gente sabe que em Paraty já tem alguns guias especializados, né? Mas nenhum esforço é em vão para preparar, e aí eu acho que nesse caso vale sim a máxima lá do campo dos sonhos, né? Construa que eles virão. Então, porque o guia, ele é fundamental, tá? Principalmente para esse observador mais experiente, né? O que a gente diz que é o entusiasta, e mesmo, né, o Twitcher, com certeza, mas o entusiasta, ele precisa do guia, porque o guia além de todo o aspecto, né, que o Edu colocou, de ser alguém que vai trazer proteção, trazer conhecimento, o guia ele também torna mais eficiente a vida do observador. Tá? E aí eu falo como observador, né, do meu lado, por que eu quero um guia? Porque eu sei que o guia já sabe onde as aves estão, as aves que eu quero ver. Então eu vou passar para ele a lista das aves que eu quero ver, ele já vai falar, não, beleza, vamos naquela trilha, porque você vai ver tal, tal e tal, e tem a probabilidade grande de você ver tal, tal e tal também, né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado assim de preparação para a cidade, eu acho que a cidade está totalmente preparada para essa retomada. Tem uma vantagem competitiva enorme, tá? Representada pela variedade de cenários, pela variedade de aves e pelo turismo já ser uma consolidado na cidade. Mas se eu puder dar um recado, eu acho que a cidade tem que olhar com muito carinho para essa questão dos guias especializados em observação, porque demanda vai ter. Legal, Edu. Agora você, qual que é o seu recado para Paraty? Os agentes? Em relação ao ambiente natural, o Zé Edu disse perfeitamente, né? Paraty é um local espetacular, porque você vai ter ave de litoral, ave de mata, trilhas que pegam vários ambientes diferentes, então isso já deixa o destino extremamente atrativo em relação ao que tem de material de recurso natural. Agora, em relação à parte de estrutura, de trade turístico, enfim, de tudo isso, está pronto. Foi o que eu disse na minha fala anterior, né? Isso é muito importante. Destinos que já estejam prontos para outro tipo de turismo, o observador de aves ele vai ganhar aquilo ali de bandeja. Né? A única questão, e aí vem a figura do guia, que é muito importante salientar, como o Zé Edu colocou, de que esses guias tenham o entendimento e a valoração em relação aos empreendimentos, de buscar essas pessoas para entender o que eles precisam. Porque as necessidades do observador de aves são necessidades completamente distintas de outros tipos de turismo. Como o Zé Edu colocou, o observador de aves, 6 horas, ele está na trilha. Então, não adianta a pousada fazer um café 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Então, por exemplo, já é uma característica que as pousadas têm que entender. Eu preciso de um café da manhã, às vezes 4h30 da manhã. Né? No verão agora, se novamente a gente não tiver horário de verão, 4h30 da manhã eu tenho que estar tomando café, porque 5h30 está claro. Então, essas características a gente tem que começar a entender, porque é um perfil diferente. Pousada, nossa, minha pousada tem piscina, tem banheira, tem hidromassagem. O observador de aves não precisa disso, o observador de aves precisa de uma cama e bom chuveiro, além do café da manhã. Então, entender que tipo de hospedagem pode estar preparada, tem questão mesmo de recurso financeiro. Não adianta uma pousada cobrar fortuna por uma estrutura dessa que não vai ser utilizada pelo turista de observação de aves. Então, todas essas pequenas particularidades desse tipo de turismo precisam ser entendidas e, principalmente, a estrutura oferecida. Pousadas que têm comedouros para ave são mais atraentes para o observador de aves. Em um dia ruim, em um dia de chuva, o comedouro salva a vida da pessoa. Dependendo do local, decks, torres de observação de ave, casinhas da mata, né, que a gente chama de hide ou blind, onde a pessoa pode ficar escondida ali para poder fazer a fotografia, material gráfico, guias de bolso, livros, falando, enfim, uma série de souvenirs também que podem ser criados para deixar a cidade de uma maneira oficialmente pronta para receber esse tipo de turismo. E eu tenho certeza absoluta, apesar de ainda não conhecer pessoalmente Paraty, só ali por perto, a cidade tem uma estrutura muito pronta. É só mesmo essas pequenas adequações em algumas questões particulares do turismo para essa coisa avançar. Agora, em relação à segurança em pandemia, eu tenho certeza que vocês estão totalmente preparados também para se adequar a todos esses protocolos. Acredito até que Paraty já está funcionando de maneira parcial em alguns locais, e aí é só seguir fazendo esse belo trabalho que vocês já fazem aí.
Tá Ô, Daniel, só mais Eu uma passaria, palhinha Diga. que eu acho que é importante, eu acho que a cidade tem que prestar atenção também na questão do marketing. A gente brinca, né, que tem a questão do oceano azul, né, no marketing, que é aquele mercado que não é explorado e a oportunidade que não é explorada também. A gente não tem, no Brasil, destinos trabalhando ativamente o marketing de observação, né? O marketing, os destinos, eles vão sendo indicados no boca a boca, ou porque eles têm um guia muito bom, ou porque eles têm uma pousada que tem um comedouro fantástico, ou porque você está perto ali da metrópole, mas a gente não tem um destino ainda que parou e falou assim, não, peraí, vamos trabalhar isso aqui? Vamos mostrar que a gente tem aqui 600 espécies, que dessas 600 X são endêmicas, e que a gente vai atrair esse cara porque a gente sabe cuidar dele? Vamos mostrar que as pousadas estão preparadas, que os restaurantes estão preparados, que a gente tem guia, que a gente tem trilha, que a gente tem tudo? Então fica aí uma dica, eu acho que tem um oceano azul aí para Paraty trabalhar. Sem trocadilho. Sim. Não, que é um trabalho que a gente tem batido nessa tecla já há 8 anos, desde que o festival foi criado, né? Uma crença enorme no potencial de Paraty e nesse movimento de conseguir organizar o trade, conseguir organizar uma política municipal de turismo em torno da observação de aves. Estamos caminhando bem. Eu acho que Paraty tem feito um trabalho muito interessante. A gente tem produzido guias, materiais de observação de aves, quase que de maneira sistemática. Como vocês disseram, temos bons guias, temos uma estrutura incrível de receptivo, de operação. Já temos pousadas especializadas em observação de aves, isso é muito legal. Edu, você tem que chegar em Paraty. Isso aí é só marcar. Sem dúvida. Só marcar. Quem dera essa entrevista pudesse ser pessoal nessa época para a gente poder fazer essa visita, mas em breve, com certeza, eu vou fazer essa visita. Tem o festival, né? Festival, eu estive no festival e é fantástico. Queridos, eu quero agradecer muito a fala de vocês, quero agradecer vocês terem aceitado disponibilizar tempo para essa entrevista. Eu sei que a agenda de vocês é enlouquecedora, o Edu já está voando, ele termina a entrevista, já vai guiar, graças a Deus, né, Edu? Então, muito grato, e convidar vocês e a todos que estão acompanhando esse projeto a assistir as outras 2 entrevistas. Uma chama-se Passarinhar Muda o Mundo, o nosso amigo Luciano Lima e Fabiola Guadix. E a terceira entrevista é um tema que eu fiz questão de trazer, que é as aves e o sagrado indígena. E eu vou entrevistar o Biraci Brasil, cacique da aldeia Yawanawá, do Acre, e o Steve Sanches, do Peru. Vai falar sobre mitologia, as aves e a mitologia na Amazônia, as aves e a mitologia nos Andes, né? Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado ao SESC mais uma vez, por acreditar na observação de aves em Paraty, isso é muito importante, e vamos que vamos. Muito obrigado.